Bom, pessoal, continuando aqui a nossa correção, nós vamos agora partir da 11ª, que é uma questão também da PUC. Essa 11ª dizia o seguinte: há grandes diferenças entre a China continental de oeste e a leste. Dentre elas, podemos dizer que a China oriental, que é justamente a China que está localizada na posição leste, ela tem quais características, né? Justamente a letra A. Ela é mais populosa que a ocidental. Correto? E esse crescimento populacional que houve na China oriental é justamente em decorrência do processo de modernização que houve, né? Com a implementação dessa abertura comercial, dessa criação das zonas econômicas especiais, o que acabou atraindo, é claro, um grande contingente populacional. Evidente que nós sabemos que a China, apesar disso, tem uma grande população rural, né, que também é fundamental para o abastecimento dessa população urbana. Vamos para a 12ª. 12ª questão nossa. Sobre os aspectos econômicos da Índia, marque V para verdadeiro e F para falso. Preste atenção. No final da década de 1980, o governo indiano recorreu ao Fundo Monetário Internacional, FMI, na tentativa de superar a acumulação de déficits no país. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro porque nós sabemos que nas primeiras décadas de independência, a Índia enfrentou uma série de problemas em que o governo tentou solucionar através da captação de investimentos estrangeiros, né? Através de empréstimos que acabaram fazendo com que a Índia entrasse num processo de endividamento muito complicado. Mesmo assim, apesar disso, a Índia tem apresentado um crescimento bastante significativo, especialmente quando a gente lembra ali dos BRICS, né? Então, dentro desse grupo aí, a Índia, indiscutivelmente, é um país que se destaca muito juntamente com a China. Vamos lá, segunda afirmativa. O elevado crescimento econômico apresentado pela Índia colocou o país entre as 10 maiores potências mundiais e contribuiu diretamente para a eliminação das desigualdades socioeconômicas vistas no século passado. Tá certo isso, pessoal? Tá errado, né? O que está errado aqui? Quando ele diz que tais transformações econômicas contribuíram para a eliminação das desigualdades socioeconômicas vistas no século passado. Essas desigualdades não foram eliminadas, elas ainda são uma realidade não somente na Índia, como também em vários outros países emergentes. É o calcanhar de Aquiles dessas nações, né? Os problemas sociais. A segunda afirmativa é falsa. Por eliminação, você já sabe que não tem como ser a letra B, né? E nem tem como ser a letra E. Correto? Vamos seguir. O principal responsável pelo crescimento econômico da Índia é o setor de serviços, embora seja o setor agrícola o responsável por 3 em cada 5 empregos no país. Contudo, o índice de desemprego na Índia foi de 7,2% em 2007. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Esses países emergentes, eles apresentam características muito parecidas. Se você observar no Brasil, as características são basicamente as mesmas. Nós também temos um setor terciário que abriga grande parcela da população. Ainda assim, na Índia, diferente no Brasil bem menos, a Índia ainda emprega uma grande população também no setor primário, né? Assim como a China. Última afirmativa. A economia da Índia cresceu mais que a da China em 2015. Pela primeira vez desde 1999, e a previsão do Fundo Monetário Internacional é que essa seja uma tendência pelos próximos anos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Essa foi um texto retirado de um site que trazia informações bem atuais, né? Isso aconteceu de fato em 2015. A China, nos últimos anos, isso é algo bem atual mesmo, a China não tem apresentado mais aquele acentuado, acelerado ritmo de crescimento na economia. E provavelmente o crescimento chinês ele entre numa situação de estabilização, né? Eu não diria de queda, mas provavelmente nos próximos anos em uma situação de estabilização por uma série de fatores. 13ª. Emergentes
deverão responder por 57% do PIB mundial até 2030. A participação dos países emergentes no PIB mundial passou de 38% em 2000 para 49% neste ano e deverá atingir 57% em 2030. Segundo o estudo Perspectivas sobre o Desenvolvimento Mundial de 2010, Deslocamento da Riqueza, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, nesta quarta-feira. A expressão países emergentes caracteriza o que ou quem? Caracteriza justamente o conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de crescimento econômico e social. Entenda que ele colocou econômico em primeiro plano, né? Justamente para lhe mostrar que primeiro as transformações econômicas acontecem nesses países e em segundo plano, em uma intensidade relativamente menor do que a apresentada pelo crescimento da economia, as questões sociais também apresentam melhoras. Evidente que nós não estamos aqui afirmando que estes países emergentes apresentam, por exemplo, indicadores próximos ao da Dinamarca, da Noruega, né, de países europeus ou de norte-americanos. Não é isso. Mas, de fato, houveram melhorias sociais, apesar do que muitos problemas ainda claramente são apresentados por esses países, entre eles o Brasil. 14ª questão. Uma questão que foi elaborada por mim. Diz o seguinte: marque a alternativa correspondente às características apresentadas abaixo. Nós tínhamos aqui um mapa, né, que trazia, não sei se você percebeu, mas trazia justamente os membros que fazem parte dos BRICS. Brasil, Rússia, cadê a Índia? Índia, cadê a China? China e África do Sul. Então são os BRICS que estão sendo demonstrados aí nesse mapa. Você deveria ler as características e afirmar a qual deles a questão está se referindo. Primeira característica: o país é um grande produtor e exportador de mercadorias de diversos tipos, principalmente de commodities, minerais, agrícolas e manufaturados. 2. A grande extensão territorial permite o direcionamento da produção para a agricultura, pecuária e a indústria de transformação. Nesse caso, você já eliminaria a alternativa A, que é a Rússia, né? Não pode ser a Rússia, porque a Rússia não se destaca na sua economia pela produção agrícola, pela produção pecuária, principalmente por conta dos aspectos físicos do território. Então, letra A está descartada. Vamos ver a outra característica. 3. É um dos principais produtores de petróleo do mundo, dominando a exploração de petróleo em águas profundas. Evidente que agora sim dá para você concluir que a questão está se referindo ao Brasil, que é uma das referências mundiais no que se refere à perfuração de poços profundos e à captação desse combustível fóssil em águas muito profundas, né? Como, por exemplo, hoje nós conseguimos produzir petróleo em larga escala através da extração do pré-sal. Nenhum outro país no mundo consegue fazer isso, somente o Brasil. Vamos para a 15ª questão. A 15ª diz o seguinte: entre os países emergentes, a China é considerada um caso especial. Analise as afirmativas, basicamente você tinha que fazer isso. A primeira: em 2010, a China se tornou a segunda maior economia do mundo, compondo o G2, grupo formado pelos 2 maiores PIBs mundiais, ao lado dos Estados Unidos da América. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A China de fato apresentou um crescimento jamais visto e em 2010 ela conseguiu ocupar aí a segunda posição, apesar do que o ritmo já não está mais lá, essas coisas, né? Como eu acabei de explicar. 2. A China, em termos de capacidade produtiva e consumo de recursos minerais e o acúmulo de reservas internacionais, é o país que mais se sobressai dentro dos emergentes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Apesar do Brasil também ser uma grande potência com relação a essa produção mineral, mas entenda que ele não está falando de produção, ele está falando de produtividade. Então, um dos países que melhor consegue aproveitar os recursos minerais
encontrados no território, indiscutivelmente é a China. O Brasil ainda apresenta muitas deficiências, especialmente no que se refere à extração de muitos recursos minerais importantíssimos localizados na região norte, principalmente porque nós temos aqui uma série de embates com relação às questões ambientais, né? 3. Sua influência financeira e econômica vem crescendo em todos os continentes. Em 2010, os chineses consumiam cerca de 30% do cobre, 45% do alumínio, 40% do níquel e 55% do minério de ferro do mundo. Verdadeiro. Inclusive, são nossos grandes clientes com relação a alguns produtos no que se refere aos commodities, né? Apesar do que são também grandes produtores. Agora é importante nós sabermos que a demanda é muito elevada e nem sempre é possível suprir essa demanda interna, já que a China, além de ter um grande mercado em seu território, um mercado consumidor, acaba atuando também como uma grande plataforma de exportação. Opção correta, letra D, todas as afirmativas estão corretas. 16. O RJ, adaptada. Um dos fatores que impulsionaram a tecnologia da informação foi o sucesso dos profissionais indianos nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício. A saída de estudantes indianos gerou intenso debate dentro da Índia. Emigrantes eram acusados de usarem a excelente educação recebida gratuitamente do governo para impulsionar suas carreiras sem dar nada de volta ao país. O grosso da imigração indiana hoje vai para os Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Apesar da crítica relatada no texto, a economia indiana também se beneficiou com a imigração de profissionais indianos qualificados. Para a Índia, uma consequência positiva desse processo demográfico tem sido o quê? Qual tem sido a consequência positiva dessa emigração de mão de obra especializada, né? Letra B, o recebimento de remessas financeiras que evidentemente acabam voltando para os familiares dessas pessoas que saem da Índia e vão para outros países mais desenvolvidos tecnologicamente falando, né? E passam a ganhar muito mais, receber em dólar, já pensou? Então isso acaba favorecendo a economia indiana também, porque parte desses recursos retornam para o país. 17ª. Pode-se afirmar que no território chinês existem duas Chinas. Quais são elas? A China da letra C. Os avanços da China Oriental devem-se à implementação nessa região das zonas de proteção às exportações, ao contrário da China Ocidental, que vive por opção do governo chinês uma economia basicamente agrária e estagnada. Então, essas são as duas Chinas que apresentam características completamente distintas, né, uma das outras. 18ª questão. Os hindus acreditavam que das partes do corpo de Brahma foram criadas as diferentes castas. Questão elaborada por mim. Esse desenhozinho, inclusive, é muito parecido com os que eu fiz no quadro, né? Então, é uma questão que fala sobre a religião hindu e sobre a questão das castas, né? Que legalmente na Índia é uma divisão social ilegal, né? Mas que nós sabemos que na prática ainda existe e muito no dia a dia, na organização social do povo indiano. E aí ele pedia para você marcar a alternativa, no caso, incorreta, né? Não sei se você percebeu isso, sobre o sistema de castas. E a alternativa incorreta é a letra D. Segundo a tradição hindu, as castas foram criadas para ajudar na identificação dos verdadeiros fiéis, já que a Índia durante muito tempo foi dominada por muçulmanos, sendo uma forma de diferenciá-los. Nós sabemos que a questão das castas, elas estão relacionadas a outras tradições religiosas do hinduísmo, né? E não a essa questão que está sendo justificada aí na alternativa D, tá certo? Que com relação à dominação muçulmana, a ideia não era conseguir identificar os verdadeiros hindus. O objetivo dessa divisão não foi essa, né? Na verdade, essa divisão acaba nascendo graças a outros paradigmas do hinduísmo. 19ª questão é da PUC. O geógrafo brasileiro José William Vicentini, referindo-se à dissolução da União Soviética, escreveu:
Novos países, problemas antigos. Esse título serve para explicar o início dos confrontos entre a Rússia e a Ucrânia, tendo como foco a disputa pela península de onde? Da Crimeia. Também um assunto bastante atual que trata sobre a ocupação, que para muitos países foi uma ocupação ilegal do território da Crimeia, que é um território ucraniano, pelas forças militares da Rússia, depois de uma série de instabilidades políticas apresentadas por aquele país. Vamos para a última. 20ª questão, a questão nossa. O mapa abaixo apresenta informações do território russo quanto à sua, você deveria identificar pelas cores, qual de fato seria a verdadeira legenda desse mapa. E a verdadeira legenda desse mapa é o que está sendo apresentado na alternativa A. O mapa refere-se à demografia. As áreas mais escuras representam as áreas com maior concentração populacional, as mais claras demonstram os territórios em que predominam os vazios demográficos. Então, justamente um mapa que fala sobre a concentração populacional, né? As mais escuras, maior densidade, as mais claras, menor densidade. Percebam que uma das mais claras é essa aqui, né? As áreas mais claras quase sempre possuem essa característica no caso da Rússia, por conta das condições físicas do território. Evidente que essa maior concentração no oeste do território russo se dá também por questões econômicas e históricas, né? Especialmente porque são territórios que estão aí localizados já no continente europeu, certo? E o maior desenvolvimento industrial nessa área, é evidente que atraiu um maior contingente populacional para essa região aí. Meus queridos, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí algum erro, né? Mas a gente se vê aí por aí. Um abraço, até a próxima.